meu nome é Ana Rezende e sou cofundadora do Ecolife 360, uma plataforma que visa a educação e a sensibilização para uma vida mais sustentável. Hoje venho aqui partilhar contigo um tema que me é muito querido, a produção e o consumo socialmente responsáveis. Mais do que uma partilha, o meu intuito é criar aqui um momento de reflexão, no qual se perceba efetivamente esta ligação profunda entre a economia e a ecologia e como tu podes ser um agente de mudança para a sustentabilidade. Para compreendermos o panorama atual da situação ambiental que vivemos, temos que verificar ou perceber de onde é que estes problemas surgiram, qual é a sua gênese. E é inegável que remontam à primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um momento muito marcante na vida das sociedades, pois transformou aqui a forma como se vivia e como se trabalhava, ao fim e ao cabo, a qualidade de vida. Passou-se de um cenário em que as pessoas trabalhavam essencialmente como artesãos ou agricultores, ou seja, eram autoempregados, para uma situação de fábrica. Portanto, toda a produção que antes se dava em menor escala começou a ser efetuada numa escala muito maior. As pessoas efetivamente adaptaram-se a uma nova forma de trabalhar, assente nos equipamentos tecnológicos que surgiram na altura, as primeiras máquinas a vapor, os teares mais industriais. Portanto, houve aqui uma revolução no que diz respeito à capacidade produtiva. Portanto, os produtos que existiam para serem vendidos e consumidos eram cada vez mais abundantes. Não que as pessoas que trabalhavam nessas fábricas tivessem um poder de compra que os permitisse adquirir muitas vezes esses produtos que agora eram mais abundantes no mercado, mas efetivamente houve aqui o início do que podemos dizer de sociedade de consumo, não que houvesse um consumismo desenfreado, como muitas vezes verificamos nos dias de hoje, mas havia mais bens disponíveis exatamente para adquirir. E, portanto, é um marco muito importante por esta revolução do que é a produção e do que é o consumo, que anteriormente estavam muitas vezes assentes na mesma pessoa, porque o pequeno artesão ou o pequeno agricultor, obviamente que vendiam os seus produtos ou os seus serviços, mas por norma também também produziam para a sua subsistência e para a subsistência da sua família. Portanto, tinham esta capacidade de vender, mas também criar para si. A Revolução Industrial acabou por quebrar este ciclo de o produtor e o consumidor estarem na mesma pessoa e criarem então aqui dois intervenientes, dois agentes separados. E a Revolução Industrial, obviamente, que ao longo dos séculos continua a ocorrer, sempre que há uma nova tecnologia, uma nova indústria que revoluciona a forma como vivemos. E mesmo, por exemplo, no início do século XX, que é a segunda Revolução Industrial, começou um pouco antes, mas no início do século XX verifica-se algo muito significativo, que tem a ver com a forma como se começou a compreender a situação, o papel dos funcionários para a economia. Ou seja, contrariamente à Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que teve um grande impacto para o surgimento da classe proletária, no início do século XX, especialmente nos Estados Unidos, com o Fordismo, e vou falar disto porque efetivamente é a personificação desta situação, percebeu-se que se eu quero vender mais, então as pessoas têm que ter mais dinheiro para comprar os meus bens ou serviços, portanto aquilo que eu vendo, aquilo que produzo. E isso só é possível se efetivamente as pessoas que trabalham nesses locais tiverem poder de compra. Então o Fordismo, ele introduziu aqui várias inovações nesta segunda Revolução Industrial. Portanto, a questão da linha de montagem,
que foi uma grande inovação da segunda revolução industrial, em que cada trabalhador tem uma especialização e só faz uma determinada tarefa ou uma parte do processo produtivo, permite então que a produção seja feita a uma velocidade muito superior. Mas, essencialmente, esta questão da forma como a situação do funcionário é encarado e promover boas práticas para a geração da riqueza. O que eu quero dizer isto com geração da riqueza? Pois bem, se eu que quero vender, imaginemos, sou dona de uma fábrica, dona de uma grande organização, que era tão típica na altura do início do século XX. Quero produzir mais, quero vender mais, preciso que as pessoas efetivamente tenham um poder de compra para vender. E só é possível se as pessoas que trabalham para mim tiverem bons salários, se tiverem tempo livre para poder então consumir aquilo que eu também estou a vender. Isto foi uma grande mudança na qualidade de vida e uma característica, uma mudança social que ocorreu no século XX, em que percebeu-se a mais-valia que a classe trabalhadora efetivamente tivesse benefícios. E não só estas organizações, digamos assim, mais avançadas em termos de linha de pensamento, mas os próprios governos centrais encaravam como algo benéfico, porque se a população tivesse bons níveis de rendimento e bons níveis de qualidade de vida, haveria menos contestação social, portanto, menos revoluções, menos crises políticas, e esta estabilidade política era necessária. Ao longo dos vários períodos da história, verifica-se que sempre que há uma situação de escassez financeira, existe efetivamente muita instabilidade política. Porquê? Porque as pessoas não conseguem sequer assegurar o necessário para sobreviver. Então, a forma como se encarou no início do século XX, esta necessidade de geração de produção nacional, de criação de empregos, bons rendimentos, foi muito, muito benéfica. Obviamente que, ao mesmo tempo, a segunda revolução industrial foi quando se introduziu várias matérias-primas que não são tão benéficas para o ambiente, nomeadamente o petróleo e os seus derivados. Mas foi feito com boa intenção, foi feito à luz do que se sabia na altura, e não podemos dizer então o que é só uma situação negativa, não, porque existiu várias inovações sociais que são muito importantes para a qualidade de vida que temos atualmente. Mas, como eu disse, a Revolução Industrial nunca parou. De X em X tempo há uma nova inovação que muda completamente a forma como vivemos. E ainda no século XX, na segunda metade, a era da informação trouxe novos comportamentos, novas formas de pensar, nomeadamente no que toca à globalização. A era da informação permitiu que muito facilmente a informação circulasse a nível mundial de uma forma muito mais rápida, muito mais barata, e, portanto, as empresas deixaram de se concentrar única e exclusivamente no local onde produziam, ou exportar para locais relativamente mais acessíveis, mas sim tinham todo o mundo por explorar. Perceberam que havia novos mercados onde a produção local não dava resposta de inovação para aquele mercado, não tinham a capacidade produtiva necessária para levar a cabo a produção de produtos tecnologicamente inovadores, mas que havia um conjunto de pessoas que estavam dispostas a adquirir esses produtos. Então, por que não focar-nos para também abastecer aquele mercado? Outra noção que se ganhou muito nesta altura foi que existe também uma série de mercados onde a mão de obra é muito mais barata. Por que não centrar-nos, nós, países desenvolvidos, centrar-nos na parte intelectual e da inovação tecnológica, e aquilo que é fácil de replicar, nomeadamente a produção fabril, ser deslocada para um sítio onde a sua produção é mais barata.
E depois, uma outra característica da sociedade de consumo é que todas estas inovações que acabaram por permitir que a produção ficasse mais barata, os preços dos produtos também acompanhassem essa tendência, permitiu em que cada vez se consiga comprar mais e mais e abdicarmos um pouco da qualidade para ter quantidade. Portanto, estes são os ingredientes da sociedade do consumo, no qual o foco deixou de ser tanto o social, e sim a minimização dos custos como forma de maximização dos lucros. Ao que nos leva à minha questão, que é algo que eu verifico no dia-a-dia, e sim que é o verdadeiro tema desta reflexão. Qual é o fator mais importante para ti? O preço ou o valor? Quando estás a adquirir um determinado produto, qual é o fator de escolha? Estás preocupado ou preocupada em perceber efetivamente qual é o produto que tem a maior qualidade, ou estás focada no levar mais por menos? Isto pode às vezes não fazer muito sentido, porque efetivamente nem sempre paramos para perceber qual é a diferença entre preço e valor, mas há diferenças significativas, e nomeadamente na responsabilidade social que cada um tem para a situação atual. Quando eu digo que se tens foco no preço, por norma, estou a falar de uma situação em que se alimenta o ciclo de pobreza. Ou seja, se um determinado produto tem um preço inferior em relação ao outro e essa diferença é muito grande, tem que haver uma justificação. E muitas vezes estamos a falar de produtos que foram feitos com uma qualidade inferior, não é? Ou seja, a matéria-prima inferior, muitas vezes salários baixos, quando não mesmo exploração ou estar envolvido em tráfico humano. Temos que perceber como é, o que é que está por trás de toda a cadeia de produção e de abastecimento até chegar a ti, às tuas mãos, o que é que aconteceu. E que matérias-primas foram usadas? Não é só por serem mais resistentes ou menos resistentes, mas qual é o impacto? São matérias-primas mais poluentes? Usam recursos que estão quase em extinção? Faz bem ou mal à tua saúde ou à saúde do ambiente? E esta política do descartável, ou seja, é feito para durar pouco tempo, mas esse pouco tempo é com que finalidade? Porque efetivamente é um bem de consumo que é feito para durar como alimentar, não é? que se extingue por si, ou efetivamente o design daquele produto, e quando eu digo o design estou a falar de forma como ele foi planeado, está feito para durar pouco tempo, para que tu brevemente tenhas que fazer um novo investimento naquele produto. Portanto, esta política do descartável é algo muito marcante da segunda metade do século XX e ainda nos dias de hoje. E se temos a noção que os recursos são escassos, temos então de trabalhá-los de forma otimizada. Já quando falo no foco no valor, estou a falar em poupar o ambiente. Temos noção de que a produção daquele produto cumpriu a boas práticas ambientais, que usaram boas matérias-primas que não danificam o ambiente, não estão em perigos de extinção, são boas para a nossa saúde também, e acima de tudo que que socialmente aquele produto está a cumprir com práticas que são vantajosas para todas as pessoas que estão implicadas na produção e abastecimento daquele produto. Portanto, estou a falar essencialmente da questão do comércio justo, de práticas salariais responsáveis, que muitas vezes são esquecidas,
pois não são visíveis no nosso dia-a-dia. E quando falamos desta questão da sustentabilidade, efetivamente, a primeira coisa que muita gente se recorda é do ambiente e não é tão de imediato a questão do socialmente responsável no que toca às pessoas que trabalharam naquela cadeia produtiva. Se receberam os salários justos pelo seu trabalho, a qualidade das infraestruturas onde trabalham, o número de horas que trabalham num determinado posto. Portanto, esta questão do preço e do valor não pode ser encarada de forma leve, no sentido em que há muito que se lhe diga e muitas vezes não é fácil, quando nós, consumidores, percebermos o que é que está por detrás daquilo que estamos a comprar. Mas, enquanto agentes de mudança, temos que começar a ganhar um pouco de consciência e tentar fazer o nosso trabalho de casa, por assim dizer, para tentar perceber como é que as marcas que nós gostamos de comprar, qual é a sua missão, a sua visão, a sua filosofia, as suas práticas. Hoje em dia a informação está ao alcance de toda a gente e, portanto, é muito fácil para nós começarmos a ganhar o hábito de investigar um pouquinho o que é que está, ou seja, qual é a base filosófica ou a base ética, que é mesmo disso que se trata, dessas marcas que nós estamos tão habituados a consumir. E se queremos ser o agente de mudança, então começar a compactuar, porque a palavra é mesmo esta, com as marcas que apresentam este maior nível de responsabilidade social. Porquê que eu digo compactuar? Porque longe vão os tempos em que as marcas criavam necessidade nos consumidores e estes consumiam o que elas queriam. Isto já não é a situação em que vivemos. Hoje em dia, as marcas, para sobreviverem, elas têm que dar resposta às necessidades que os consumidores se identificam. Portanto, nós somos ativos neste processo e não apenas passivos. Nós temos muito poder nas nossas mãos. E embora cada vez mais hajam projetos e iniciativas governamentais ou institucionais para promover as boas práticas, também cabe a nós, cidadãos, compactuarmos com isso, fazermos a nossa parte para ajudar a que as marcas percebam por que caminho devem ir. Porque elas só vão vender aquilo que nós comprarmos e nós só, efetivamente, se temos este foco na sustentabilidade, devemos comprar aquilo que efetivamente é sustentável. Se não compramos o que não é sustentável, é um feedback para que alguma coisa está mal naquele produto. Por isso é que eu digo que nós somos agentes para a sustentabilidade e temos muita influência naquilo que é feito neste sentido. Portanto, a minha proposta é que apostes em marcas que se preocupem com o comércio justo, garantir que as pessoas recebem os rendimentos justos pelo seu trabalho, que tenhas foco no eco-friendly e nas práticas sustentáveis, ou seja, que aqueles produtos que foram feitos tendo em atenção métodos de produção e distribuição eficientes, que tenham foco na preservação do ambiente e nas boas práticas sociais, ou seja, para que a sociedade no seu todo ganhe. E, acima de tudo, esta mudança de mindset, de consumirmos pela qualidade em vez de quantidade. Consumir é bom e tem a sua importância, é assim que efetivamente é feita geração de riqueza. No entanto, há que perceber que os recursos não existem infinitamente e que temos que ter sensibilidade na forma como consumirmos para também garantir que esses recursos que são escassos não terminem e garantir que não há uma repercussão ainda maior em termos ambientais e dos ecossistemas pelo abuso da utilização dos recursos. Da minha parte, esta era a partilha e a reflexão que tinha preparada para ti, para que possas ser o agente de mudança no mundo, na sociedade, na tua família e na tua vida.